Muito bom dia, turma 19/TR09, professor Bruno Steffens, mais uma vez aqui diretamente da escola, para mais um dia de aula para vocês aí, tá certo? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E nessa aula online, né, tomara que seja a última, porque parece que a gente vai reclassificar o estado aí a partir de sexta-feira que vem. Vamos ver, vamos torcer para o governador liberar aí, né? Se fosse ontem a reclassificação, talvez hoje a gente poderia estar aí presencialmente, mas por enquanto ainda vamos ter as aulas online, tá bom, pessoal? Por enquanto ninguém entrou aqui ainda, só está eu sozinho, né? O professor Bruno está aqui. E é o seguinte, vamos começar mais uma aulinha aí do curso de vocês, tá legal? Eu não sei se eu tinha falado semana passada para vocês a respeito da formatura. Dia 20 de março é a última aula de vocês, então praticamente daqui um mês, né? Um mês, 5 semanas aí, tá? 20 de março. A minha câmera travou aí, então vocês estão me vendo tudo congelado, né? Mas a internet aqui está um pouco ociosa hoje. Porém, eu vou compartilhar a tela aqui, vocês não vão me ver mais. Então fica só por par mesmo da tela da aula em si. Tá legal, pessoal? Muito bem. Vamos lá, não vamos perder tempo não, vamos começar a nossa aula. Lembrando que vocês têm formulário a ser respondido. Tem que responder o formulário para valer a presença de vocês. Tá legal? E qualquer dúvida, estou à disposição naquilo que vocês tiverem. Certo? Não deixem aí de tirarem as dúvidas, esclarecerem as dúvidas comigo. Tá bom? Pessoal, vou compartilhar uma tela aqui com vocês para a gente começar a nossa aula de hoje. Hoje nossa aula vai falar a respeito sobre o capítulo 11, tá? Do livro aí Desenvolvimento Pessoal de vocês, que vai dizer a respeito da organização de uma farmácia. Olha que aulinha mais interessante para vocês. Organização de uma farmácia. Desde o primeiro dia de aula desse módulo aqui, eu venho avisando vocês sobre o costume que o atendente de farmácia tem que ter a respeito da sua organização pessoal, tá? Quem já for organizado pessoalmente, ou seja, quem já é uma pessoa que é organizada, vai ter muita facilidade em poder estar organizando uma farmácia. Quem não tem esse hábito, pode ser que encontre alguma dificuldade. Nada assim, né, muito difícil, vamos dizer. Mas é interessante aprender um pouquinho nessa aula aqui para vocês verem como que é toda a parte ali, né, de organização da farmácia em si. Existe um padrão, tá? Para quem não sabe, as farmácias aí, elas se utilizam de um padrão de organização. Não é chegar e colocar os medicamentos de qualquer jeito, tá? Tem toda uma regrinha aí que é aconselhável ser seguida. Claro que cada farmácia tem a sua característica, né? Cada dono aí vai organizar da melhor maneira dele, mas fica a dica aí como se fosse um padrãozinho. E vocês, como futuros atendentes aí, né, quem já está na área, podem até ajudar nessa questão de organização. Lembra sempre que vocês são profissionais que estão envolvidos ali naquele serviço. Vocês não vão fazer só aquele trabalho que vocês têm que fazer. Isso é da responsabilidade de vocês, claro. Mas vocês podem aí dar ideias, é aquilo que eu sempre falo. Vocês podem dar ideias, vocês podem contribuir com novas sugestões. Então isso aí é de muito interesse de uma farmácia e muito importante aí também para o trabalho de vocês. Tá legal? Então a organização de uma farmácia, ela quer dizer isso. É toda essa parte aí, né, de deixar a farmácia arrumadinha, bem organizada, muito mais apresentável para todos aí que vão usufruir dos serviços dela. Então vamos começar a aulinha de hoje, lembrando da aula anterior, quando eu falei de farmácia popular para vocês, né? Eu comentei aí sobre os medicamentos gratuitos e medicamentos com até 90% de desconto. Lembrando que a farmácia popular é um programa do governo federal aí, né, que subsidia, no caso, os medicamentos, não são todas as classes. Para quem lembra aí, né, os antihipertensivos, os medicamentos para diabetes e para asma são gratuitos. E algumas classes de medicamentos, no caso para anticoncepcionais, rinite, glaucoma, dislipidemia, que é colesterol, Parkinson, tá? Osteoporose, com até 90% de desconto. Um programinha aí que muita gente não conhece, mas fica a dica aí para vocês, que a partir de agora existe, né, a farmácia popular, já faz 17 anos que existe, mas quem já agora sabe sobre o programa, para poder estar divulgando aí para as pessoas. E hoje vamos falar sobre essa organização que a farmácia tem que ter, essa organização que a farmácia deve, né, ser apresentada aí. Bom, então voltando aqui, né, aquela típica imagem que eu sempre coloco nas aulas, não são todas, claro, mas a maioria delas, quando eu digo sobre farmácia, né? É um estabelecimento que possui grande variedade de itens,
Vocês já entraram numa farmácia, né? Quem aí trabalha numa farmácia sabe disso. Então existem milhares de itens, igual o supermercado. É muito cheio de coisa mesmo. Então vários medicamentos, não só medicamentos, mas cosméticos, suplementos, materiais aí para crianças, por exemplo. Então são milhares de itens que precisam ser organizados. Tá? Eles têm que ser devidamente organizados aí por algumas categorias. Então você tem que entender que tem medicamentos que são organizados de uma forma, outros de outra, outros produtos de outra. Então isso precisa ter uma organização, precisa ter um padrão, precisa ter um layout, que a gente chama. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês como é que seria um layout aí, perfeito para uma farmácia, tá? O mais indicado para uma farmácia. Então, onde que tem aí grande variedade de itens que precisam ser organizados nas categorias. Tá legal? Aqui eu vou mostrar para vocês, gente, algumas fotos de locais que vocês podem trabalhar. Eu quero que vocês, né, novamente falando isso, entendam que o curso de vocês, ele dá direito a vocês trabalharem em vários locais, diversos locais. Não se prendam somente como atendente de farmácia. Olha esse módulo que vocês estão aprendendo, desenvolvimento pessoal. Claro, tem a ver ali, né, todo sentido voltado à farmácia? Sim. Mas vocês também podem trabalhar com outros tipos de atendimento, outros tipos de serviços da área da saúde. Isso eu venho falando desde o primeiro dia de aula para vocês. Tá? Vocês aprenderam muita coisa, a gente está no último módulo, mas olha só, anatomia humana, primeiros socorros, farmácia, cosmético e agora desenvolvimento pessoal. Então nesse caso aqui eu vou passar para vocês alguns exemplos que vocês podem trabalhar e ao mesmo tempo para vocês verem como que é a organização desses locais. São locais que, como trabalham com insumos, né, na área da saúde, ou seja, produtos, materiais da área da saúde, precisam ser muito bem organizados. Tá legal? Aqui é uma típica farmácia de manipulação. Então a gente tem uma farmácia de manipulação aqui, temos todos aqui os ingredientes, né, os recipientes, princípios ativos organizados numa prateleira. Então chega aqui, né, o pedido médico. No caso aqui, lembra que é uma fórmula, quem lembra? Fórmula magistral, né? Aquela que o médico lá prescreve de acordo com as suas orientações. Então chega uma fórmula magistral aqui, o técnico de farmácia, ou até mesmo quem estiver lá dentro, né, o auxiliar de farmácia, vai separar esses produtos, tá? Para serem fabricados, né, para serem misturados aqui, para dar origem a um medicamento novo, né, de acordo com o que o médico prescreveu. Então aqui a gente tem uma farmácia de manipulação. Olha como é que é toda organizada, toda limpa, né, toda bem estruturada, branquinha, jalequinho, né, touca, máscara, luva, jaleco, tudo isso. Tá legal? Todos são os parâmetros aí para os paramentos, quer dizer, né, para estarem trabalhando num local desse aqui. Aqui já é um exemplo típico de uma farmácia hospitalar. Para quem foi, né, o ano retrasado, acho que a única da sala que foi o Eneclésia, se eu não me engano. Ela foi visitar a farmácia do Hospital São Joaquim lá, quando a gente teve aquela semana da saúde. Então isso daqui é uma típica farmácia hospitalar, é uma ala, né, um setor do hospital, onde que estão concentrados todos os medicamentos. E aqui a gente tem, né, tipo gavetas, olha aqui, ó, injetáveis. Então são os medicamentos injetáveis aqui. Aqui são algumas caixas, né, algumas tapoeiras aqui, onde que tem alguns kits de medicamentos que são distribuídos aí para as alas. Então, por exemplo, centro cirúrgico. O que mais usa no centro cirúrgico? Anestésico, né, esses medicamentos assim para, por exemplo, adrenalina, né, uma pessoa tem uma parada cardiorrespiratória, usa adrenalina. Então, nesse caso, alguns kits de medicamentos que vão para esse setor. Outros kits vão para maternidade. Aí tem lá soro fisiológico, alguns outros, né, medicamentos lá que mais ou menos é mais utilizado em maternidade. Então, para cada ala hospitalar tem essas tapoeiras aqui que vão esses kits de medicamentos para os seus devidos setores. E na farmácia hospitalar a gente tem toda essa bela organização que vocês estão vendo aqui. Tá? Olha aqui um outro exemplo. Ó. Aí a gente tem aqui toda uma categoria, né? Todos os atendentes, todos os técnicos, o farmacêutico. Então tudo bem bonitinho, tudo bem branquinho, organizado. Olha só, os medicamentos ficam dentro desses recipientes aqui, ó, todos, né, nomeados aqui. E aí chega, por exemplo, um pedido médico lá da enfermagem. Aí nesse caso, os farmacêuticos, os atendentes, os técnicos de farmácia vão começar a separar esses medicamentos e enviar, né, para as alas hospitalares. E aí quem vai administrar vai ser o técnico de enfermagem. Aqui quem trabalha numa farmácia hospitalar nunca vai administrar o medicamento.
Só vai separar, organizar. Quem vai administrar é o enfermeiro ou o técnico de enfermagem, que é o trabalho deles. Tá legal? Então, para vocês entenderem como é que é uma farmácia hospitalar, que vocês também podem trabalhar. Assim como aqui, ó, na farmácia de manipulação, vocês podem trabalhar? Podem. Tá? Professor, mas eu não aprendi nada sobre manipulação. Não tem importância. Você vai começar ali como atendente, recepcionista, aos poucos você vai pegando, né, todas as características aqui de dentro. Vai passando um tempo aqui dentro, vai aprendendo, vai conhecendo a farmácia. E quem sabe, aí nesse caso, você pode subir de cargo, ter uma promoção aqui dentro. Você já está na farmácia, está aprendendo, né? Então é muito mais vantajoso para o gerente aqui, para o responsável, subir você de cargo. Mesma coisa numa farmácia hospitalar. Vocês já podem entrar aqui como atendentes de farmácia hospitalar e também aprender sobre medicamentos. Tá legal? Aqui já é o meu universo, é aqui onde que eu trabalho durante o dia. É o laboratório de análises clínicas, não é nesse laboratório aqui, tá? Mas é como se fosse. Então a gente tem todos os equipamentos aqui, ó, que vão fazer a análise sanguínea, a análise de urina, toda a análise aí, né, que a gente chama de análises clínicas. Então toda a parte, né, de material biológico chega para a gente no laboratório de análises clínicas. Então a gente tem esses aparelhos aqui, né, cada aparelho tem a sua característica, tem aparelho que vai medir hormônio, tem aparelho que vai medir hemograma, tem aparelho que vai medir bioquímica, tem aparelho que vai medir dosagem de urina, são vários tipos de equipamentos. Tá? Então o laboratório de análises clínicas, onde que a gente vai fazer os diagnósticos clínicos aí dos materiais biológicos que vão chegar. Vocês também podem trabalhar em laboratório. Tá? Lembrando, sempre como recepcionista, porque vocês vão atender o público, nesse caso vocês vão começar a aprender lá dentro. E aí, quem sabe, surge uma oportunidade para vocês. Vocês têm que sonhar alto, tá? Então, tem que querer ir lá para dentro e aprender tudo que é feito lá dentro. Olha esse laboratório. Olha quão gigante é. Olha quanto equipamento tecnológico. Né? Dá para ver que aqui o técnico de laboratório, né? O biomédico, todo o pessoal aqui, ó, todo aqui empenhado em estar realizando os procedimentos, né, de análises clínicas. Então chegam as bandejas com as amostras de sangue, eles vão separar, né, eles vão organizar toda a parte de análise. É muito complexo, mas é muito gostoso, é muito interessante aprender. Tá? Sai muito resultado, sai muita coisa interessante aqui mesmo. Então, para vocês entenderem que o laboratório de análises clínicas tem todo esse padrão. Aqui é um laboratório gigantesco, né? Se eu não me engano, é um laboratório que ele existe lá em São Paulo, que ele pega serviços de várias cidades. Tem que ser gigante mesmo, dá uma olhada. É muita gente, é muita amostra, né? Muito equipamento aí para estar sendo analisado, tá? Para analisar as amostras, quer dizer. Beleza? Também é um lugar que vocês podem trabalhar. E aqui, né, a típica drogaria comercial. Aqui é a farmácia que a gente conhece, onde que a gente vai comprar os medicamentos, que vocês, né, estão sendo formados para isso aqui, ó, o atendente. Tá? Então a gente tem diversos medicamentos. Tá? Nesse caso, precisa ter uma organização para esses medicamentos. Aqui a gente tem, por exemplo, ó, uma ideia, uma prateleira com os medicamentos da Medley, depois uma prateleira com os medicamentos genéricos, depois uma prateleira com o laboratório biosintética EMS. Estão entendendo aqui como é que funciona? Então, ou seja, uma boa organização. Porque essa atendente aqui, ó, chega um paciente, vai consultar, né, vai ver qual é o medicamento, precisa saber onde que esse medicamento está, de forma muito bem organizada. Olha aqui, milhares de produtos. Gente, isso aqui é um supermercado quase. Está dando para ver? Então, nesse caso, olha como é muito produto e como tem que ser muito bem organizado isso. Do mesmo jeito, o laboratório de análises clínicas, a farmácia hospitalar, tá? Tudo tem que ser bem organizado, são produtos de saúde aqui. Então, nesse caso, não pode ser tudo jogado, tem que estar bem disposto. Ao mesmo tempo, como é uma drogaria, uma farmácia, é um estabelecimento comercial que também precisa induzir certos tipos de venda. Então, por isso, né, que alguns produtos estão aí ao alcance, são mais destacantes, porque isso induz a venda. Como é um estabelecimento comercial, tem que vender, né, gente? Quanto mais vende, melhor. Então, nesse caso, né, induz aí a compra, né, dos produtos pelos pacientes, né, pelos clientes aqui, vamos dizer assim, certo? Então, a drogaria comercial para vocês aí. Bom, pessoal, como que é organizado, né, como são organizados aí os medicamentos em drogarias e farmácias? Muita gente se pergunta como é que é organizado isso, como é que é um padrão, né? Depende da farmácia, depende do medicamento. Vamos lá. Nós temos 3 tipos aí, né? 3 características de vendas. Tá? A primeira delas é a chamada venda no balcão. O que é uma venda no balcão?
São aqueles medicamentos vendidos sob prescrição médica, ou seja, sob receita. São medicamentos que a pessoa, no caso o cliente, não tem acesso, não pode ir pegar na prateleira. Apenas quem pega é o atendente ou o farmacêutico. Tá? Fica atrás do balcão. São medicamentos ali que precisam de receita. E também os medicamentos, né, sob controle especial, que são essas receitinhas que vocês lembram da aula de receita. Tá? Que são aí substâncias muito complexas que precisam de um controle especial para estar saindo da farmácia. Então, nesse caso, as vendas no balcão são realizadas pelo farmacêutico e pelo atendente de farmácia. Vocês vão trabalhar atrás de um balcão, tá? Então, todos os medicamentos ali, somente vocês podem pôr a mão e levar para o paciente, tá legal? Ou seja, precisa de receita e precisa de receita de controle especial, tá? Senão o medicamento não é vendido. Olha só, tanto o farmacêutico quanto o atendente precisam o quê? Interagir com o cliente. Então, preste bem atenção aqui, pessoal. As vendas de balcão obrigatoriamente necessitam da interação do atendente ou farmacêutico com o cliente. Por quê? Olha aqui essa menina de azul aqui, ó, né? A verde, não sei. Ela leva uma receita para o farmacêutico ou atendente e isso precisa haver uma interação para que o atendente ou farmacêutico interprete a receita, saiba orientar essa paciente, para essa paciente levar o medicamento de forma correta. Então, necessita de uma interação. Tá? Toda venda de balcão precisa da interação, porque o paciente não vai conseguir pegar o medicamento sem, né, a interação do farmacêutico ou atendente. Tá legal? Precisa chamar ele, explicar o que precisa e o atendente farmacêutico vai ali orientar da melhor forma. Então, olha aqui, ó, lembrando, medicamentos sob receita e controle especial. Tá? Precisam dessa interação. Olha aqui, é uma interação. O balcão, os medicamentos que precisam de receita, o cliente está aqui, leva essa receita para a atendente farmacêutica, tá? Aqui vai ser orientada, primeiro vai ser interpretada essa receita, vai pegar o medicamento e orientar essa cliente aqui da melhor maneira. Que é tudo aquilo que a gente está vendo ao longo desse módulo. Né? O que tem que ser falado, lembrar todas as características, saber do medicamento, interação medicamentosa, como administrar, tudo isso. Certo? Então, essa interação aqui ela é praticamente obrigatória em qualquer venda de balcão. Se não tiver o atendente ou farmacêutico, como é que o cliente vai pegar o medicamento lá no balcão? Não tem jeito, né? Lá na prateleira, não tem jeito. Beleza? Então, isso daqui é uma venda de balcão. Depois a gente tem os produtos dispostos em gôndolas ou vitrines. Gôndolas é prateleira. Beleza? Aqui alguns exemplos, ó. Todos esses produtos aqui, ó, são vendidos em gôndolas, vitrines. Nesse caso, vários produtos, não só apenas medicamentos. Então a gente tem uns exemplos aqui de medicamentos de venda livre, ou os populares OTC. Tá? Aqui é uma sigla em inglês, que eu não lembro muito bem como é que é, mas são os medicamentos de venda livre, ou seja, isentos de prescrição, isentos de receita. Tem medicamento que a gente pega sem receita. Um Epocler, um Sonrisal, um Stomazil, por exemplo. Uma dipirona. A gente pode pegar esses medicamentos sem receita. Não tem tarja vermelha. E aí, nesse caso, o cliente pode até pegar uma cestinha e ir enchendo essa cestinha de medicamento. Pode ser medicamento, pode ser produto. O que mais? Olha só, perfumaria, não, desodorante, perfume, né, o que tiver, dependendo da farmácia. Cosméticos e dermocosméticos, que são cosméticos para a pele aqui, né, cremes, toda essa questão aí a parte de cosméticos em si, que vocês aprenderam. Produtos de higiene pessoal, então, por exemplo, aqui, ó, creme dental, né, tudo isso. O que mais? Suplementos, aqui, ó, Whey Protein, né, BCA. Então, são suplementos que são vendidos em farmácias. Produtos infantis, mamadeira, chupeta, né, fralda, o que mais? Até produtos ortopédicos, se vocês forem ver. Então, aqueles elásticos, né, que a pessoa põe às vezes no braço, no pé, na mão, né, para contenção muscular. Então, isso aí são produtos ortopédicos, dependendo da farmácia, isso é vendido. Isso são produtos de venda livre, que a gente chama.
tá? Então, nesse caso, ó, produtos dispostos em gôndolas e vitrines. Todos esses tipos aqui de produtos. Nesse caso, a venda livre é aquela que o consumidor escolhe sozinho. Ele não necessita de uma interação com o atendente ou farmacêutico, a não ser que ele tenha alguma dúvida. Mas olha só, essa menina está andando aqui e está pegando aqui um shampoo. É igual quando vocês vão no supermercado, vocês vão pegando o carrinho e vão enchendo o carrinho. Alguém ajuda vocês? Ninguém. A não ser que vocês precisam de uma informação, de uma orientação. Então a farmácia tem também essa característica, tá? Venda livre, onde que o consumidor escolhe sozinho. É aqui que entra, né, esse detalhe que eu falei para vocês. Como é um estabelecimento de venda, né, ao mesmo tempo é um estabelecimento comercial de venda de produtos, então olha só, os produtos mais conhecidos em locais estratégicos, para que o paciente, né, possa levar, possa pegar e possa comprar, possa ser chamativo para ele, atrativo para ele. Tá bom? Então, para vocês terem uma ideia aqui, ó, produtos bem dispostos em locais estratégicos, onde que o paciente vai passar, vai bater o olho. Por que vocês acham que os produtos hoje são coloridos? Né? Os shampoos aqui tem tudo quanto é tipo de cor. Né? Porque a fórmula, né, tem lá, sei lá, vamos supor, shampoo de morango, shampoo de... Gente, isso daí, se for ver, é só aroma, né? Só o cheiro ali, o odor. Então, nesse caso aí, todo shampoo podia ser tudo branco. Porque o aroma ali não vai interferir em nada. Agora eles colocam corante, né, para deixar aquele produto destacante, bonito para ser usado. A gente, nossa, que shampoo verde fluorescente bonito, vou levar. É assim, os produtos têm essas embalagens, né, para chamar a atenção. E numa farmácia isso chama atenção mesmo, que tudo bem colorido, tudo bem bonitinho lá. Você vai acabar levando pela beleza às vezes, nem pela necessidade, se for ver. Então, produtos de venda livre. Tá? Olha só, aqui é um exemplo errado. Olha aqui, tem até um X aqui. Um exemplo errado de organização de farmácia. Vocês podem ver que tem um balcão. E os produtos de venda, né, aí no caso com interação com o farmacêutico atendente, ou seja, que precisa de receita, a venda de balcão, estão bem organizados aqui atrás. Vocês estão vendo aqui atrás, né? Beleza, esses medicamentos aqui estão bem organizadinhos. Então, a venda de balcão, o paciente para aqui, dá a receita. O atendente vem aqui e busca o medicamento. Agora, olha os produtos aqui, ó, de venda livre. Dá uma olhada aqui nessa prateleira. Tá? Olha aqui do lado de cá. Gente, tem coisa aqui que nem pode ser vendida em farmácia, se for ver. Tem vela de aniversário. Ao mesmo tempo tem gilete solto aqui, ó. Tesoura. Tá? Então, olha só, tá tudo desorganizado isso. Se for ver. Não está uma coisa atrativa. Né? Parece aquelas farmácias de bairro. Não todas são assim, claro. Mas está um pouco desorganizado, não está? Está meio feio, parece tudo jogado, pendurado. Desse lado de cá, ó, tem aqui os cosméticos, né? Shampoo, creme, né, tal, mas se vocês olharem o vidro, olha a poeira que está nesse vidro aqui. Dá uma olhada, passar o dedo aqui mancha, né? Então, assim, tem que estar bem disposto, tem que estar bem apresentável. Para o cliente chegar aqui, olhar o medicamento, no caso assim, né, levar a receita, pegar o medicamento, não é que ele vira, ele fala assim, nossa, que shampoo, eu vou levar um shampoo também. Olha aqui, tem um shampoo, vou levar um shampoo. Ah, peraí, tem uma escova de dente nova, eu acho que a minha está velha, eu vou levar uma nova. Mas tem que ser bem apresentável, tem que ser bem atrativo para o cliente. Tá? Então, isso daqui é um exemplo de má organização. Aqui já é um exemplo de boa organização. Olha só, fiz aqui, né, o símbolo do correto, por quê? Balcão, os medicamentos lá, né, de venda apenas, com interação com o farmacêutico atendente. Beleza. Aqui os de venda livre. Olha aqui essas caixas, né? Os medicamentos estão jogados aqui, mas se vocês forem ver, eles estão, né, cada um na sua classe. Ó, aqui é um tipo de medicamento, esse laranjinho é outro, esse verdinho é outro. Não está tudo misturado, tudo jogado, tudo bagunçado. O paciente vai olhando aqui, é como se fosse um corredor de supermercado. Ele vai olhando aqui, vai passando, vou pegar esse, vou pegar aquele que tem fralda de cá, ó. Vou pegar aquele aqui atrás, vou pegar esse daqui da frente. Estão entendendo como é que é uma boa organização? Olha os corredores amplos, né? A pessoa pode andar aqui, pode ficar à vontade, não vai interferir em nada. Isso são medicamentos aqui de venda livre, onde que não há necessidade de interação com o atendente ou o farmacêutico. Tá? O paciente escolhe sozinho, certo?
E aqui, por fim, os medicamentos não, né? Os produtos vendidos diretamente no caixa. Quais produtos, professor? Os de conveniência, tá? Então, chocolate, aqui tem essas pastilhas Valda, tem ali às vezes alguma geladeira com refrigerante, suco natural, preservativo também, né? O pessoal está ali passando medicamento, olha ali um preservativo, vou levar, né? Hoje vai ter, não sei o que, né? Essa brincadeira que a gente faz, mas preservativo, fica aquele monte ali no caixa, tá? Para você bater o olho, vou levar. Gente, presta atenção, todo estabelecimento comercial de venda de produto, o caixa é um local estratégico. Olha aqui, é o principal local mais estratégico da farmácia ou de qualquer tipo de local que vende produto. Por quê? Porque no caixa, como é o último setor que o paciente vai passar antes de ir embora, ali ele pode, né, sofrer a chamada venda induzida. Então olha só, o que é uma venda induzida? Ele vai passar, pagar o produto dele, só que como tem muitos produtos de conveniência ali no caixa, vocês vão ver que isso aqui é uma característica, isso aqui é um padrão, tá? Ele vai tipo assim, né, enquanto a caixa aqui está passando o medicamento, né, está vendo quanto é que vai ficar a conta, ele olha um chocolate, ele olha um chiclete, né, um refrigerante ali, até o preservativo, igual eu falei, e ele vai comprar por impulso. Geralmente até mesmo o caixa, né, ou a caixa fala assim, quer mais alguma coisa? Quer levar um chocolatinho? Né? Tá a promoção aqui do House, né? Compra um, leva dois, mais ou menos assim. Então é uma venda induzida. Vocês podem ver que todo caixa é assim. Passa no caixa do supermercado para vocês verem a característica de um caixa do supermercado. Vai lá, por exemplo, na Americanas, lojas americanas. Principalmente locais que tem fila. Porque você fica um tempo na fila. E tem um monte de produto ao seu redor. Você fica olhando, aí tipo, vou levar. Né? Então, olha só, é o principal local estratégico da farmácia, porque o cliente pode comprar produtos por impulso. E ali deve-se manter o local bem organizado e atrativo de produto. Olha só, olha o caixa aqui. Dá uma olhada de quantas coisas, né, a pessoa para aqui para acertar o medicamento ou o produto, e ela está sendo aqui, né, vamos falar, ela está sendo atraída por esse monte de produto. Tem bala, chiclete, tem às vezes doces. Então ela vai ali enquanto o caixa está fazendo a conta dos produtos. Eu vou levar esse chicletinho também. Vai me sobrar um troquinho, eu vou levar essa balinha aqui. Ainda mais quando tiver criança. Levar uma criança aqui, a criança começa a olhar a bala, começa a pegar a bala, chiclete, papai, me dá uma balinha, papai, me dá um chiclete, me dá um chocolate. O pai leva. Então, gente, olha só, o caixa é um local estratégico. Tem que ter esse monte de produto mesmo. Isso aqui não é porque está enfeitando. Isso aqui é uma característica de caixa. Igual eu falei, vai na Americanas, tem fila para você passar no caixa. Você fica ali uns 5, 10, 15 minutos na fila. Gente, você vai ser atraído ali por vários produtos. Então, para vocês verem que interessante que é, né, toda essa questão de layout de caixa. Tá bom? Aqui só uma ressalva, olha aqui uma placa, farmácia popular. Aqui tem farmácia popular. Então, essa farmácia aqui, ela trabalha com o programa Farmácia Popular que a gente viu na aula passada. Tá legal? Vamos falar agora do layout. Como é que é um layout correto de farmácia? E como que vocês podem... Geralmente isso daqui, quem vai montar uma farmácia já sabe. Mas se vocês estiverem trabalhando numa farmácia que não tem esse layout, podem sugeri-la. Tá? Para vocês verem como é que funciona. Olha que legal. Aqui é uma farmácia recém-montada. Não tem medicamento ainda. Os produtos, né, não chegaram ainda. Só tem a estrutura montada. Olha que bonito. Toda bem organizada, né? Branquinha, tudo novinho. Só falta mesmo os produtos chegarem. Então, olha só, pequeno, né, um espaço pequeno, mas se for muito bem organizado, dá para todo mundo trabalhar, todo mundo usufruir, todo mundo fazer seu serviço bem feito. Aqui a gente tem um balcão. Lembra? Os medicamentos aqui de venda sob prescrição médica e controlados ficam aqui atrás. Tá? O cliente não pode ir lá buscar. Ou seja, obrigatoriamente, precisa ter aqui uma interação do atendente farmacêutico com o cliente. Tem todo um sistema informatizado, né? Hoje em dia é assim. Então, para você saber se tem um medicamento, né? Porque são milhares de produtos. Será que tem um medicamento aqui? Deixa eu ver se tem no estoque. Né? Ou se não, se for uma rede de farmácia, aqui não tem, mas deixa eu ver se em outra loja vai ter. Tá? Tem tudo isso.
Aqui, os balcões, né, as gôndolas de venda livre, onde que o cliente vai poder estar andando aqui à vontade, podendo escolher seu produto com calma. Alguma dúvida ele vai chamar aqui o atendente, e o atendente vai, né, soluciona alguma dúvida que ele tiver, depois ele volta para o balcão. Tá? E o cliente fica aqui à vontade. E o caixa? No caso aqui, né, sem os produtos, mas tinha que ter um monte de produto aqui para ser uma venda induzida. Então, nesse caso aqui, olha só, os 3 tipos de layout, para o layout correto dos 3 tipos de característica de uma farmácia. Tá bom? Balcão, venda livre e caixa. Aqui é um desenho que eu mesmo fiz, né? Custei fazer isso aqui, mas deu certo. De mais ou menos como que é um layout também correto de farmácia. Então aqui, um espaço onde que, bem organizado, ele acaba, né, sendo atrativo para o cliente. Então vamos lá. Entrada aqui embaixo, ó, entrada e saída. A porta de entrada e a porta de saída da farmácia. No que esse paciente já entra, já tem aqui, ó, as gôndolas, né, ou ali as prateleiras com as ofertas. Então algum produto ali que está na promoção, vai vencer em breve, então eu vou colocar como oferta, né, os produtos bem ali destacantes. Então ele já vai bater o olho, já vê que tem oferta, tem promoção, tem desconto, ele já vai se sentir atraído aqui. Tá legal? Aí, o que mais? Aqui os medicamentos que não precisam de receita, né? Os produtos sem receita aqui no caso, os OTCs. Então as prateleiras de venda livre também. Lá no fundo, o balcão, farmacêutico e atendentes de farmácia. Então aqui precisa de receita, a interação do cliente, tá? Então precisa desse layout aqui para que possa ser vendidos esses medicamentos, tá bem? Para que o farmacêutico, o atendente possa estar aqui fazendo essa interação. Aí a gente tem, assim, dependendo da farmácia, né, um setor aqui de injetáveis, né, uma salinha onde vai aplicar injetáveis, pode ter um banheiro aqui para o público. Nas laterais da farmácia costumam ficar os cosméticos e perfumaria, né, mas não é um padrão, pode ficar aqui no meio, né, dos OTCs, ofertas, etc. Mas geralmente ficam nas paredes aqui nas laterais. Aí tem um cantinho lá de suplemento, um cantinho lá de material infantil. Por fim, o caixa. Olha aqui, ó. Então, o paciente vai entrar, vai andar para lá e para cá, vai poder andar em todas as prateleiras, em todos os corredores. Por fim, vai passar no caixa, venda induzida, leva mais alguma coisinha e vai embora. Então, olha como é que esse acesso tem que ser livre em todos os setores, para ele poder andar na farmácia toda, né? Para ele poder conhecer os medicamentos, para depois, né, medicamentos e produtos, para depois passar no caixa e levar. Então, isso daqui é um exemplo de organização. Tá? Muito aí comum nas farmácias. Aqui, olha só, de acordo com a farmácia, né, dependendo muito da farmácia, da drogaria, os medicamentos são organizados em ordem alfabética para ficar mais fácil, ali na prateleira, né, no caso do balcão, para ficar mais fácil para o atendente farmacêutico que está buscando esses medicamentos. Tá? Então ele vai ser mais facilmente identificado e escolhido. E geralmente organizado em ordem alfabética. Não é um padrão, mas caso a farmácia que vocês estiverem trabalhando não use isso, vocês podem, né, propor, olha, vamos colocar em ordem alfabética, seria melhor para a gente estar trabalhando. Quem sabe a ideia de vocês não é bem aceita. Tá? E dependendo da farmácia também, eles separam os produtos ali, né, os medicamentos no caso, em formas farmacêuticas. Então olha só, de um lado da farmácia, todos os sólidos. Ali vai entrar comprimido, cápsula, draga, pastilha, pílula, tudo que é sólido. Em outro lugar vai estar todos os líquidos. Então ali solução, suspensão, xarope, os óleos. Em outro canto da farmácia, os semissólidos, pomadas, géis, pastas, cremes. Lembra que a gente teve essas aulas aqui? Né? Essa aula aqui de forma farmacêutica? Muito bem. E também, dependendo da farmácia, no caso, os termoláveis, que aí são os injetáveis, as vacinas. Por quê? Porque são medicamentos que precisam de refrigeração. Né? São produtos que precisam de geladeira. Então, vacina, injetável, tudo fica em geladeira, para manter ali a sua característica. Eu já ensinei vocês isso. Tá? Manter a sua estabilidade, a fórmula química normal ali. Tudo isso disposto em ordem alfabética, dependendo da característica da farmácia. Então, tem farmácia que trabalha desse jeito, né? Com as formas farmacêuticas. Perdão, gente, estou abrindo a boca aqui, está cedo, né? Tenho certeza que vocês estão dormindo nessa hora. Eu estou aqui ralando, né? Ei, meninada. Então, olha só,
os sólidos, semissólidos, termoláveis, líquidos, dependendo daí a organização da farmácia, ou se não por ordem alfabética, ou os dois juntos. Isso vai depender muito da organização, vai depender muito do farmacêutico responsável, tá bom? Para vocês entenderem um pouquinho sobre organizar farmácia. Belezura, meninada? E por último, importante, cada farmácia, acabei de falar, trabalha com o seu próprio tipo de organização. E então é fundamental que vocês, né, o profissional recém-contratado, pergunte ao responsável como é realizada essa organização do ambiente. Não vai chegando assim querendo mudar as coisas de lugar, não. Chega, porque cada farmácia tem sua característica, né, sua organização. Chega e fala, olha, farmacêutico, no caso ele é seu responsável, lembra? Como que é a organização da farmácia? Né? Como que eu posso estar trabalhando? Como é que eu posso estar ajudando na organização? Como é que os medicamentos são dispostos? Então pergunte, tá? Pergunta antes de começar a trabalhar. Como que os medicamentos são ali bem organizados. Tá legal? Certo, meninada? Muito bem. Hoje eu falei sobre organização da farmácia. Semana que vem, se caso a gente tiver na sala presencial, tomara que tenha, a gente vai falar sobre o marketing na farmácia. Uma coisa é você saber organizar, beleza? Vocês aprenderam. Agora é como fazer eu vender mais esse produto. Então é o marketing, tá? Então eu vou ensinar vocês aí uma aulinha muito legal, muito especial. Como que eu posso, né, aumentar as vendas de produtos da minha farmácia com um belo marketing. Então vocês vão ver que interessante que é aqui. É uma aula que praticamente é a irmã da outra, né? Organização para depois ter o marketing. Então semana que vem essa aulinha para vocês aí, tá? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento de tela. Ó, minha câmera está travada ainda, né? Mas faz parte. Pessoal, lembrando que vocês têm formulário para responder, não deixe de responder o formulário, tá bom? Para valer a presença de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, mande para mim, que eu ajudo no que for preciso. Vamos torcer para a semana que vem a gente voltar às aulas presenciais. A gente vai avisar no grupo quando for ter mesmo, se for ter mesmo. Então fiquem atentos ao grupo, tá? O curso de vocês está acabando, até dia 20 de março só, é a última aula. E é isso aí, tá? Quero aqui agradecer depois a participação de vocês via YouTube aí, quem for assistir a aula depois. Semana que vem, então, a aulinha novamente. Então, eu desejo para vocês um ótimo restinho de final de semana aí. Restinho não, né? Tem hoje o dia inteiro e tem amanhã também. Uma ótima semana e até semana que vem, se Deus quiser. Pessoal, um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.